aí, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando aula para vocês da disciplina Promoção à Biossegurança. Quando nós falamos em promoção à biossegurança, nós falamos ali em evitar acidentes, evitar ali riscos para os profissionais e para a população em geral. Então, vamos falar um pouquinho, né? O tema da nossa aula hoje é unidades de saúde. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de unidades de saúde que existem. E o tópico da aula é o tópico 1, que fala ali das unidades de saúde. Então, pessoal, torna-se necessário, né, conhecer ali os vários tipos de unidades de saúde e setores, principalmente para vocês aí, né, que são futuros profissionais de saúde. Então, é essencial que vocês tenham conhecimento sobre os tipos de unidades de saúde, sobre como que se dão essas unidades de saúde, para que, qual a função. E aí, é muito importante você saber diferenciar, até mesmo porque você futuramente pode trabalhar dentro aí de uma dessas unidades de saúde. Então, dentro aí desses tipos de unidades de saúde, nós temos hospitais, nós temos clínicas, consultórios, farmácias, salas de raio-x, né, laboratórios, postos de saúde, e outras ali atividades relacionadas com a saúde, tudo bem? Então, principalmente ali nos aspectos das instalações e seus critérios para a contribuição ali na biossegurança. Então, é fundamental que vocês conheçam os tipos de unidades de saúde, consigam diferenciá-las para justamente pôr em prática os tipos, né, o que é empregado ali para a biossegurança. Porque vocês vão entender, né, que cada unidade de saúde, ela precisa ali de requisitos de biossegurança que muitas vezes são iguais, mas que podem ali possuir algumas diferenças, né? Dependendo ali das necessidades dessa unidade de saúde. Então, quando se fala em biossegurança, você precisa sempre prever, você precisa organizar, você precisa entender, compreender como que se dá aquele trabalho, como que é aquela estrutura daquela unidade de saúde. Além ali de outras medidas de prevenção a serem incorporadas ao conteúdo apresentado. Então, você sempre vai ter que ter ali entender esses aspectos dessas instalações, esses critérios para a biossegurança, para além disso aí, você ainda vai entender que existem medidas, né, de prevenção a serem incorporadas ao conteúdo apresentado. Então, vamos falar sobre o tema, né, da nossa aula, que fala sobre as unidades de saúde, tá? Então, o tópico 1.1, que vai falar sobre os tipos de estabelecimentos de saúde. Então, cada estabelecimento de saúde tem requisitos de biossegurança, ele tem uma estrutura diferenciada, de acordo com o público, né, com os pacientes, com o público-alvo, com o que se deseja daquele estabelecimento. Então, vamos compreender um pouquinho. Então, além ali dos procedimentos inerentes à parte operacional, é necessário que os estabelecimentos de saúde eles proporcionem ali condições mínimas. Então, o que acontece? Além de tudo que é realizado, né, dentro ali de operacionalização, de sistema, de receber, de anotar. Então, precisa ter ali, cada estabelecimento de saúde, ele precisa ter uma condição mínima para atender aquele paciente. Então, se você tem um estabelecimento de saúde, mas ele não tem ali acomodações, ele não tem o aparato necessário, ele não tem ali salas específicas para realizar consultas, exames, então, dependendo logicamente da sua atribuição. Se ele não tem condições de atender o paciente, se ele não dá essas mínimas condições, então realmente ele não pode ser considerado um estabelecimento de saúde, tá? Então é fundamental que esses estabelecimentos de saúde eles proporcionem ali condições mínimas para o usuário. Para ali que os profissionais de saúde consigam exercer também, né? Então tem que ter essas condições mínimas para que o profissional de saúde ele consiga exercer suas atividades,
ali em um ambiente salubre e os pacientes também tenham ali uma confiança nos serviços recebidos. Então imagina, você entrar ali num ambiente, né, de saúde, sujo, quebrado, sem tudo misturado, não tem ali uma recepção, não tem uma divisão, não tem uma organização dentro daquele estabelecimento de saúde. Como que você vai se sentir se você chegar num ambiente assim, procurando por melhoria de saúde, procurando ali, né, pela melhora da sua saúde, e você entra no estabelecimento que se propõe a oferecer isso, mas que quando você entra lá, você vê algo completamente diferente, uma bagunça, sujeira, falta de organização, não tem uma triagem, não tem... Então você começa daí, você já não vai querer, não vai confiar nesses serviços que estão sendo oferecidos ali naquele ambiente. Então, é fundamental, tanto para os pacientes terem confiança, para os pacientes se sentirem bem dentro do estabelecimento de saúde, como também para os profissionais que exista ali essa organização e esse aparato mínimo para o conforto dos pacientes, tá? Para a acomodação dos pacientes. Então, apesar ali da disponibilidade das redes privadas de saúde, a maior parte da população ela ainda depende, tá, dos serviços públicos das unidades básicas de saúde. Então, o que acontece? Existem muitos ali serviços de rede privada, né? Serviços particulares que o paciente ele pode pagar para fazer um exame, pagar para ter uma consulta, mas a maior parte da população ela precisa ali do Sistema Único de Saúde, ela depende do SUS. Então, até mesmo quem em algum momento ali da vida vai até, né, quem tem condições de pagar, em algum momento ele precisa dos serviços do Sistema Único de Saúde. E o que acontece? A realidade foram desenvolvidas as unidades básicas de saúde para ter ali um contato maior com os pacientes, para poder ser uma porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas com as unidades básicas de saúde, elas têm ali um estabelecimento mais próximo de saúde a elas, lá no bairro, né, mais próximo da casa, então tem uma facilidade ao acesso. Então, o que acontece? Apesar de todos os serviços privados que são oferecidos, que existem, as pessoas ainda, na sua maioria, precisam ali dos serviços das unidades básicas de saúde. Então, as unidades básicas de saúde, as UBS, elas são ali locais que são destinados justamente para o atendimento básico, né, e gratuito de várias ali especialidades como clínica geral, enfermagem, pediatria, né, ginecologia e a odontologia. Então, a unidade básica de saúde, como eu falei para vocês, ela vem justamente para tentar ali, para ser a porta de entrada, né, do paciente para o ambiente de saúde. Então, a partir dali, ele vai fazer os seus exames, ele vai ter um clínico geral, vai ter ali uma consulta com um dentista, e aí, o que acontece? De acordo com o que ele for, né, com o tratamento que vai sendo ali realizado dentro dessa unidade básica de saúde, e aí, dependendo da necessidade, talvez ele vai ser encaminhado para uma especializada. Então, quais são os serviços que são oferecidos dentro ali de uma unidade básica de saúde? Existem lá, né, consultas médicas, são realizadas injeções, curativos, a vacinação. Então, muitas vezes até quem tem condições de pagar por um serviço particular acaba que vai na unidade básica de saúde para ter ali a sua vacinação. Nós temos ali outro serviço que é ofertado, que é a inalação, tem também ali coletas de exames laboratoriais em algumas UBSs, fornecimento também, né, de medicação básica, além ali do encaminhamento para outras especialidades. Então, igual eu falei, é a porta de entrada, facilita o acesso, né, a intenção das UBSs é trazer ali essa facilidade ao acesso para a população, por ser mais próximo à sua residência, geralmente, então, é distribuído, organizado dessa forma, para que as pessoas tenham acesso. Então,
Professora, mas qual a relevância disso com a biossegurança? Pessoal, vocês precisam entender como que funciona, quais são os serviços ofertados dentro desses estabelecimentos de saúde. Por quê? Porque eu sempre falo para vocês, biossegurança é organização no seu processo de trabalho, é entender quais são os riscos do seu processo de trabalho. Por quê? Porque você compreendendo, você entendendo a organização do seu trabalho, você vai conseguir de fato evitar ou até mesmo eliminar os riscos existentes, tudo bem? Então é muito importante você entender o funcionamento, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, que é ali a porta de entrada, como eu falei, para o Sistema Único de Saúde, para os estabelecimentos de saúde, tá? Então, as condições ali de estrutura física de estabelecimentos de saúde, eles devem ali levar em conta a prevenção de riscos, né, biológicos aos colaboradores e aos pacientes. Então, sempre que tem a construção, a elaboração, a organização ali para fazer uma estrutura física de um estabelecimento de saúde, sempre tem que ser pensado, pessoal, a prevenção dos riscos para esses pacientes, tá? Então, sempre vai ser pensado os riscos biológicos que podem ali prejudicar os pacientes e os colaboradores, no caso, os profissionais que estão ali atuando. Então, sempre pensar na estrutura dessa forma, sempre tentando ali levar em conta a prevenção dos riscos biológicos. Com a implementação de medidas em saúde e segurança no trabalho e de engenharia específica, bem ali como de aspectos sanitários, tendo ali como diretrizes os princípios da biossegurança. Então, sempre que se vai fazer um estabelecimento de saúde, precisa utilizar as diretrizes e princípios da biossegurança, tá? E sempre ali com esse cuidado, né, de medidas em saúde e segurança no trabalho e ali de engenharia específica, bem como os aspectos sanitários também. Tudo isso envolvido. Então, tanto a questão de planta, de engenharia mesmo do estabelecimento de saúde, mas também as questões sanitárias tem que ser ali organizada e tem que estar tudo ok para que não venha ali esse estabelecimento prejudicar a vida dos pacientes e também dos profissionais. Na concepção ali das instalações de unidades de saúde, diversos critérios eles devem ser adotados, né, para o desenvolvimento do ambiente laboral que será construído. Então, quando se pensa em construir um estabelecimento de saúde, tem que observar todos os critérios, tá? Para ser adotado ali e para, de fato, você ter um desenvolvimento de um ambiente saudável, né? O ambiente que vai ser feito ali, o estabelecimento de saúde que vai ser feito, construído, ele precisa ser todo pensado para que seja laboral, para que não venha ali prejudicar as pessoas que vão estar diariamente trabalhando e também os pacientes. Então, um aspecto, né, que é ali o principal ponto a ser considerado, pessoal, é os aspectos epidemiológicos. Quando a gente fala de epidemiologia, a gente fala em estudo, né? Estudo de doenças, de motivo, de porquê, por que só atinge tal população, por que essa população está tendo esse problema e essa outra não, qual é o motivo, por que está acontecendo, como que faz para se curar, quantas pessoas estão contraindo aquela doença. Então, quando você pensa em aspectos epidemiológicos, sim, é fundamental dentro ali de uma construção, de uma elaboração de um estabelecimento de saúde. Então, os projetos, tá, desses estabelecimentos de saúde, eles devem ali proporcionar uma organização em sua funcionalidade, tá? Para que os profissionais eles possam, de fato, ali exercer as suas funções e prestações de serviço. Então, sempre que se fala em biossegurança, se fala em organização, funcionalidade. Por quê? Porque quando você trabalha de forma organizada, você tem menos chances ali de sofrer algum acidente, tá? De ter ali alguma intercorrência no decorrer do seu dia de trabalho. Então, dentro aí, né, dessas organizações, desses projetos, nós temos ali que ter arranjos físicos, né? Então, arranjos físicos inadequados, né, se for feito ali de uma forma sem pensar nessa parte laboral, sem pensar ali no trabalho, no dia a dia, na rotina,
Então, eles podem ocasionar riscos justamente à segurança e também falhas na parte operacional. Então, um arranjo físico de um estabelecimento de saúde, se ele for feito de uma forma ruim, por exemplo, uma sala muito pequena para determinado procedimento que vai ser realizado, tudo isso pode acabar prejudicando ali até a rotina de trabalho de fato. Então, vou falar com vocês, né, sobre o tema da aula, que é a unidade de saúde, que fala ali sobre o tópico 1.2, que é as instalações prediais. Então, sempre que se fala em estrutura de saúde, então as instalações prediais são fundamentais, né? Precisam ser feitas ali com muito cuidado, com muito estudo, de uma forma organizada, de uma forma pensada. Para quê? Para que essas instalações elas sejam funcionais, elas não atrapalhem a rotina ali, o dia a dia, os procedimentos que vão ser executados pelos profissionais, e também não sejam feitos ali de qualquer jeito para agredir ou prejudicar a saúde do paciente. Então, sempre que se fala em instalações, em unidades de saúde, então tem que ser algo muito bem pensado. As instalações prediais, elas devem ali preencher uma série de requisitos para atender ali com a segurança e a funcionalidade que se espera, né? Como eu falei para vocês, se não for feita de uma forma organizada, não vai conseguir ali preencher os requisitos necessários, então não vai ter segurança, não vai facilitar o andamento do trabalho para os profissionais, tá? Então, as suas instalações, elas devem possuir ali a estrutura necessária para a implementação ali de maquinários e equipamentos nas unidades, por exemplo. Então, pessoal, sempre que se fala ali, né, instalações prediais de ambientes de saúde, de estabelecimentos de saúde, tudo tem que ser pensado. Até mesmo ali onde vai ficar um equipamento, então qual a posição que ele vai ficar, em qual sala, em qual local ele vai ficar instalado, então qual tomada, tudo que vai ser colocado no ambiente de saúde, no estabelecimento de saúde, ele precisa ser super pensado. Por quê, professora? Por que ele precisa ser super pensado? Porque ele precisa ser funcional, porque ele precisa ajudar e não atrapalhar. Então, tudo tem que ser pensado. Então, instalações hidrossanitárias para operações envolvendo água fria, né? São exemplos aí de equipamentos que precisam ser pensados ali para colocar, para de fato ali ajudar nos serviços, no estabelecimento. Então a gente tem ali instalações hidrossanitárias que servem ali para operações envolvendo água fria, água quente e esgoto sanitário. Então tem que ser pensado, tá? Quando vai se trabalhar com essas instalações. Instalações elétricas e eletrônicas também deve ser muito bem pensada para ali a energização geral, né, de máquinas, equipamentos e sinalizações. Então tem que ter ali os pontos certos de instalação elétrica. Instalação ali de proteção contra descarga elétrica também é necessário. Instalações para o fornecimento de oxigênio medicinal, então as unidades, né, as instalações ali de saúde, estabelecimentos de saúde que vão oferecer esses serviços de fornecimento de oxigênio medicinal, de ar comprimido medicinal, né, vácuos de limpeza e clínico, óxido nitroso, vapor condensado. Então, todas as unidades, né, todos os estabelecimentos de saúde que vão oferecer esse tipo de instalação, aliás, de serviço, ele precisa se preocupar com as instalações desses equipamentos, tudo bem? E aí, outra instalação que deve ser sempre organizada, feita de uma forma muito funcional, a instalação também de ar-condicionado, né, para a climatização do ambiente, porque também faz diferença ali um ambiente climatizado. Então, coloquei para vocês aqui uma imagem ilustrativa, né, para vocês identificarem que todas as máquinas, todas as tomadas, tudo, olha, até as tomadas que vão ser instaladas ali
nessas instalações ali prediais, elas precisam ser pensadas. Onde vai ficar o aparelho, né? Por exemplo, o aparelho de raio-x, de tomografia, tudo que vai ser colocado naquele ambiente, né, naquela instalação, precisa ser muito bem pensada, calculada. Para quê? Para que não atrapalhe, para que, por exemplo, o profissional não acabe topando nos equipamentos. O paciente também não, então tem que ser algo amplo, né, que visível, algo que facilite o acesso, que ajude ali, que não atrapalhe no desenvolvimento de fato do trabalho. Então, tudo, quadro de disjuntor, tudo, transformador de separação, sistema TNS, então tudo que tem ali de instalação em um prédio de saúde, uma instalação para um estabelecimento de saúde, precisa ser muito bem pensado, muito bem calculado. Então, vamos falar ali um pouquinho, né? Vamos desenvolver ali nossa aula sobre o tema da aula, unidades de saúde, e nós vamos falar sobre as instalações de como que funciona ali os laboratórios, tá? Então, o tópico da nossa aula é o tópico 1.3 dos laboratórios, entender ali todo esse processo do desenvolvimento ali de um ambiente laboratorial. Então, os laboratórios, pessoal, eles são ali utilizados geralmente, né, para coleta e análise ali de amostras de usuários, né, de pacientes, como por exemplo, sangue, urina e fezes. Então, presta atenção nisso. O laboratório, ele geralmente é utilizado, ele vai ter contato com vários ali micro-organismos que podem ser patogênicos ou não. Os laboratórios, pessoal, eles devem ser dimensionados segundo ali as normas vigentes em seu planejamento, tá? Então, tudo que vai ser feito, executado de instalação no prédio, assim, naquele ambiente do laboratório, tem que ser feito sempre ali dimensionado segundo essas normas vigentes, tá? Apesar ali de os laboratórios de hospitais acabarem sendo, né, planejados no padrão que as normas exigem, há outros tipos ali de laboratórios que são os laboratórios adaptados, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Os laboratórios adaptados, que precisam ali sofrer adequações para atender ali o mínimo de requisitos de biossegurança e funcionalidade. Então, o que acontece? Geralmente, os laboratórios dos ambientes hospitalares, eles já seguem todas as normas de biossegurança, mas há momentos em que se fazem ali laboratórios de uma forma adaptada, utilizando outros tipos de prédio. Então, o que acontece? Aí, eles vão ter que atender o mínimo de requisitos da biossegurança e também da funcionalidade. Então, um exemplo para vocês é o caso ali de instalações privadas, né? Então, empresas privadas que vão abrir ali laboratórios. Muitas destas, elas são adaptadas, às vezes, em prédios ou até mesmo residências, né, antigas em sua implantação, tá? Então, o que acontece? Às vezes, um empresário, ele vai desenvolver, eu quero abrir um laboratório, vai abrir um laboratório, e ele usa ali, por exemplo, uma casa antiga, uma construção antiga, e a partir daí ele vai ter, né, que adaptar ali, utilizando o mínimo dos requisitos de biossegurança e de funcionalidade, tá, para aquele prédio. E aí, independente ali do tipo de laboratório, os aspectos normativos, eles devem ser cumpridos. Então, sempre ali, as bases para a biossegurança, para a funcionalidade, precisa ser cumprido, tá? O laboratório, ele é elaborado ali para que o responsável e a equipe de saúde, atendentes e os usuários, eles tenham ali um espaço compatível com a execução dos serviços prestados. Então, o que acontece? Cada laboratório ele vai ser desenvolvido de acordo com os serviços que vão ser ofertados, de acordo com as pessoas que estão ali naquele ambiente, de quantas pessoas ele vai comportar. Por quê? Porque ele precisa ser funcional. Então, tem que ter um espaço compatível ali com a execução dos serviços que estão sendo prestados por aquele laboratório. As áreas, elas devem ser bem planejadas, tá? Para que o fluxo ali de pessoas e profissionais no ambiente
possa ocorrer ali de uma forma ordeira, né, organizada. Então, tudo que for, até as áreas que são ali desenvolvidas dentro de um ambiente laboratorial tem que ser bem tudo calculado para quê? Para que até o fluxo, né, de pessoas e profissionais que circulam ali naquele ambiente possa ocorrer de uma forma organizada, para que as pessoas, um laboratório ele tem ali muitos utensílios, né, muitos equipamentos, muitos materiais que são frágeis, que as pessoas não vão poder ter contato, né, sem estar devidamente equipado com equipamento de proteção individual, por exemplo. Então, tem que se evitar acidentes. Então, se você tem algo muito apertado, cheio de coisas frágeis e uma circulação grande de pessoas, a chance de aqui cair alguma coisa, quebrar, machucar alguém é muito grande. E a partir do momento que é pensado, calculado, que o tamanho é de acordo com as pessoas que vão estar ali naquele ambiente, de acordo com o trabalho que está sendo executado, então tudo se facilita, tá? Fica bem melhor, mais interessante. E aí, as chances de ocorrerem algum risco são bem menores. Então, quando se faz ali bem planejadas para possibilitar, né, o acesso à informação e orientação sobre os procedimentos laboratoriais de forma correta, então você logicamente tem ali um ambiente mais saudável, com menos chances de ocorrerem ali riscos, durante o trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento do trabalho também vai ser bem melhor. Então, o setor, pessoal, de atendimento aos pacientes, ele é ali de suma importância para os laboratórios. Então, quando se fala em parte ali de atendimento aos pacientes, de recepção dos pacientes dentro de um laboratório, é muito importante, tá? Pois ali, além de estar, né, preparado para as atividades administrativas e também operacionais, o pessoal envolvido ele deve também ser devidamente treinado para orientação aos usuários. Então, as pessoas que ficam na recepção de um laboratório, que ficam ali nessas atividades administrativas, de receber, de anotar, de enviar resultado, de conversar ali, de atender o primeiro contato com o paciente, eles precisam estar, né, bem treinados, entender ali como funciona o processo de um laboratório, entender quais são os riscos. Por quê? Porque eles é que vão instruir ali, vão orientar os pacientes, tudo bem? Principalmente no que se refere ali à recepção, tá? De amostras trazidas para análise. Então, quem vai receber essas amostras, eles devem ali orientar os pacientes, usuários, que devem vir, né, que essas amostras elas devem vir em caixas e embalagens específicas e à prova de, logicamente, vazamentos e rupturas para não vir contaminar ninguém, tudo bem? E o setor, ele deve estar ali devidamente estruturado para o seu recebimento, tá? Para o recebimento desse material biológico, né? Então, outro aspecto ali importante tem relação com o acesso ao laboratório. O acesso ao laboratório, ele precisa ali ser restrito, né, às pessoas que trabalham ali dentro e não pode ter uma circulação, né, tanto a entrada de qualquer pessoa. Então, só é permitida a entrada de quem de fato tem função ali dentro do laboratório. Por quê? Porque o laboratório, assim como todos os ambientes de saúde, circula muita coisa. Imagina um laboratório, que as pessoas, muitas vezes são laboratórios para ver ali, para fazer análise de doenças até mesmo das pessoas, então tem ali uma carga, né, microbiológica muito grande. Então, se entrarem ali naquele ambiente pessoas que não têm o conhecimento, que não sabem lidar com aquilo, então pode sim acontecer algum acidente. E aí tem que ser evitado, precisa ser muito bem orientado os pacientes, as pessoas que trabalham ali. Então, mas eu trabalho na recepção, eu vou poder circular dentro do laboratório? Não. É um ambiente restrito, tá? E aí, tanto a entrada quanto a saída de um laboratório, pessoal, devem ali possuir uma pia larga, tá? Sinalizada de forma acessível, tá? E é destinada a procedimentos de asepsia e desinfecção, tudo bem? Então,
vamos falar, né, sobre aí o tema da nossa aula, unidades de saúde, tá? Sobre a importância das instalações das unidades de saúde, os tipos, né? Que nós temos diferentes tipos de unidades de saúde e diferentes tipos de instalações adaptadas a cada estabelecimento aí de saúde. Então, vamos falar ali sobre o tópico 1.4, que fala, né, sobre radiação do raio-x. Então, quando a gente fala em raio-x, em radiação, muita gente já fica, né, opa, um alerta. Por quê? Porque é passado e é dentro da biossegurança que são passados algumas coisas para os pacientes, para a população em geral, e não só para os profissionais de saúde, tá? Para os profissionais que estão envolvidos. Então, quando se fala em radiação, precisa ter um olhar muito atento, tem um cuidado. Quem trabalha, né, diretamente relacionado ali à radiação precisa estar muito atento, ter uma responsabilidade muito grande, tanto para a sua saúde, né, com relação à sua saúde, a prevenção ali dos efeitos que tem ali uma radiação para a sua saúde como profissional, quanto para a saúde ali do paciente. Então, as pessoas que trabalham, né, lógico, quando você trabalha na saúde, a sua responsabilidade já é muito grande, já é exacerbada, né? Por quê? Porque é a responsabilidade com a vida do outro, com a saúde do outro. E aí, quando a gente fala em situações como a radiação, esses profissionais que estão envolvidos, que trabalham, que têm contato, têm uma responsabilidade, sim, enorme, tá? Então, pessoal, as unidades de saúde, tá, que possuem ali setores de raio-x, elas necessitam de um rígido controle ali em suas instalações. Então, os ambientes, né, todas essas unidades de saúde, clínica, hospital, que tem ali dentro, né, da sua estrutura, possui ali setor que é responsável por raio-x, o controle desses ambientes ali precisa ser muito restrito, tá? As pessoas precisam ter ali um controle rígido mesmo de quem vai entrar, sair, de quem vai poder ter acesso àquele ambiente, tá? E é fundamental, por quê? Porque é perigoso. Então, as pessoas que não têm conhecimento, elas não podem ter contato, tudo bem? Justamente por envolverem ali, né, esses ambientes, eles envolvem radiações ionizantes, tá? Em seus processos. Então, o que acontece? Quando se fala em radiação, vocês sabem que se o paciente ali, ele for exposto com muita frequência, né, uma frequência exagerada, o profissional também. Então, a radiação ionizante, ela tem ali os seus malefícios para a saúde e é perigosa. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, existem ali, né, barreiras devem ser instaladas para a proteção ali dos profissionais e dos pacientes e também dos visitantes e outros colaboradores que podem estar ali naquele estabelecimento de saúde. Então, existem ali, a biossegurança, ela trabalhou isso, então existem ali vários meios de prevenção, né, para que os profissionais, os pacientes, eles não venham a ser prejudicados com os raios-x, né, com essa atividade que é exercida e com esses ambientes. E aí, dentro dessas barreiras, nós temos ali as condições de biossegurança da instalação. Elas são ali atestadas pela Vigilância Sanitária, tá? Pela Visa. Então, quando se fala em estabelecimento de saúde, tanto em questões de radiação quanto em qualquer outro estabelecimento de saúde, sempre é muito bem controlado. Sempre tem ali, a Vigilância Sanitária, ela sempre está em cima. Por quê? Porque precisa ter esse controle. Para quê? Para que as pessoas elas não abusem, não acabem prejudicando a saúde e a vida dos outros. Então, quando se fala em estabelecimento de saúde, em controle ali de estrutura, né, dessas unidades, tem que ter esse olhar muito atento, tá, por parte da vigilância. Então, a vigilância sanitária, né, ela é quem analisa ali o projeto arquitetônico e o cálculo de blindagem, né, e das barreiras de proteção que podem ser ali, que devem ser colocadas dentro de uma instalação ali ou de um ambiente que vai trabalhar ali com raio-x. Então, se vai ter um ambiente desse
dentro de uma unidade de saúde, de um estabelecimento de saúde, então vai ter que ser um ambiente muito bem pensado, muito revisado, analisado, aprovado, né, pela vigilância e que tem ali, de fato, as barreiras que são necessárias para evitar ali futuros problemas de saúde dos profissionais, dos pacientes e de todos os colaboradores. Então, a vigilância sanitária também faz ali o levantamento, tá, radiométrico, tá, para ver ali a radiação que é exercida, verifica as documentações legais e também os outros aspectos na inspeção, para ali a emissão de alvará sanitário que licencia o setor, tudo bem? Então, a vigilância sanitária, ela revisa tanto a parte ali de estrutura, de quais são as formas de blindagem, vê a questão da radiação que está sendo exercida, vê a questão da documentação, tudo isso fica a cargo da vigilância de cobrar daquele estabelecimento, né? Que tudo tem ali, esteja seguindo as normas de biossegurança. Então, em relação ali às barreiras de proteção, tá? O principal fator é a manutenção ali de uma distância segura entre a fonte de doses de radiação e o ponto a ser protegido. Então, quando se fala de barreira para radiação, o principal ponto é distância. Então, a distância evita que você tenha ali, sofra com os males, né? Com os malefícios da radiação. Quando eu falo que sofra com os males da radiação, é a exposição em excesso, tá, pessoal? Por quê? Porque quem trabalha, ela vai estar, né, tendo aquela exposição. Então, o que tem que se evitar? Que essa pessoa ela tenha o mínimo contato possível com a radiação, tá? Para que não venha ali sofrer com os danos, né, da mesma. Então, o cálculo ali de blindagem, ele deve ser feito após a conclusão do projeto arquitetônico. Então, quando se faz ali o projeto arquitetônico, vai ser realizado o cálculo da blindagem, tá? E antes ali do início das obras de construção, porque precisa ter a blindagem ali naquele ambiente. Para quê? Para que não vá ali prejudicar, deixar em risco o resto ali dos ambientes daquela instalação, né, daquele estabelecimento de saúde. Então, a blindagem, ela é construída com materiais que são feitos ali, né? Olha os materiais, como que é realizada ali essa blindagem para esses ambientes ali que vai ter radiação do raio-x. Então, é feito com argamassa, tá? De baritina. São colocadas placas de chumbo, tá? E placas de ferro. Concreto, tá? Armado, ou ali uma parede de tijolo maciço. Então, tem que ser algo de fato que vai ser efetivo ali, vai ser uma barreira efetiva para ali os efeitos da radiação, tudo bem? Então, professora, então todos os ambientes, né, que tem ali que trabalha especificamente com raio-x, vai ter que ser assim? Sim, tá? Dentro ali das regras mínimas da biossegurança, sempre vai ter que seguir essas regras. A eficácia da blindagem, ela vai depender ali da qualidade da mão, né, da mão de obra ou do material. Então, vai depender, a eficácia de se essa blindagem vai ser bem feita, sempre vai depender do material que foi utilizado e do serviço que foi ali, de fato, realizado, tá? Então, se foi feito, né, de uma forma correta, cumprindo ali as recomendações técnicas da manutenção. Então, essa eficácia vai depender da forma como foi construída, da forma como foi investido ali para aquele ambiente, de fato, conseguir ser blindado. Então, concluídas aí as obras, o levantamento radiométrico ele vai ser realizado, tá? Que é para ver ali como que está sendo a incidência dos raios-x e com o devido equipamento emissor, né, de radiação e outras aparelhagens do setor para ali a plena avaliação das condições de segurança. Então, vão testar se
está sendo efetiva aquela blindagem, se ela de fato está protegendo, se não vai passar os efeitos ali do raio-x através da blindagem, tá? Então, pessoal, vamos falar, né, sobre o tema da nossa aula, unidades de saúde, tá? Sobre o tópico 1.5, que fala de clínicas e consultório. Então, vamos entender como é que funciona as instalações, o processo, como que funciona essas clínicas e consultórios. Então, os consultórios, eles são ali unidades, né, de saúde que têm por finalidade. Vamos entender quais são as finalidades do consultório, né? Então, o consultório ele tem por finalidade o atendimento especializado em uma determinada ali, patologia ou um pré-diagnóstico geral do paciente, para ali um encaminhamento a um especialista. Então, consultório, você pensa ali, né, em atendimento especializado ou um pré-diagnóstico para um encaminhamento para um especialista. Nas clínicas, além ali dessas atribuições do consultório, como o atendimento especializado ou o encaminhamento, né? Então ela tem essa mesma função. Além ali dessas mesmas atribuições, também ali são realizados exames laboratoriais e outros tipos de serviços ligados ali à saúde, né? Quais são esses tipos de serviços que são ofertados? Mamografias, análises computadorizadas, eletrocardiogramas. Então, clínicas podem ofertar esses tipos de serviços. Os consultórios não fazem isso, tá? É comum a confusão aí com as nomenclaturas, já que muitos consultórios existem ali, né, consultórios com estruturas de clínica, também realizam ali exames em suas dependências, tá? Ambos têm ali como finalidade principal uma pré-avaliação do paciente, tá? E atendem também diversos tipos de pacientes. Então, existem consultórios pediátricos, consultórios odontológicos, clínicas e consultórios veterinários, então consultórios oftalmológicos, clínicas de cirurgia plástica. Então existem vários tipos ali, né, de clínicas e consultórios. Então, a possibilidade ali de risco, né, também existe, pois são ali locais em que há também a possibilidade de realizar exames laboratoriais. Então, tem ali, na verdade, esses ambientes, eles também vão ter acesso a fluidos corporais, a micro-organismos, uma passagem, uma circulação muito grande de pessoas. Então, são ambientes de saúde, são ambientes que apresentam riscos. Então, devem ser avaliados ali os riscos biológicos também na coleta de amostras, como, por exemplo, sangue, urina, fezes, para ali encaminhamentos aos laboratórios, tá? Então, tem que ter ali todo um risco, tem que ser calculado, precisa ser organizado, pensado em como vai ser realizados esses procedimentos para que não venham ali prejudicar a saúde dos profissionais e dos pacientes. No caso dos consultórios odontológicos, tá? A mesma preocupação ela deve existir com a biossegurança. Então, pessoal, na verdade, consultório odontológico, ele tem ali uma chance de circulação de micro-organismos muito grande. Por quê? Porque dentro do consultório odontológico gera muitos aerosóis, né? Que são aquelas gotículas que circulam ali no ar e que podem, né, estar contaminadas e que vão ali ter acesso às pessoas, ao ambiente, aos móveis, né? Ao que está ali. E aí pode acontecer de ter ali contaminações cruzadas. Então, o ambiente, né, do consultório odontológico, de clínicas odontológicas, realmente precisa ali ter, de fato, um cuidado muito grande com relação às regras de biossegurança para as instalações de saúde, tá? Pois ali, os clientes, eles passam por análises orais, cirurgias, entre outros procedimentos, e podem ser transmissores também de micro-organismos que são causadores de doenças infecciosas. Então, sim, o consultório odontológico tem ali muitos riscos também, traz muitos riscos para os profissionais e para os pacientes se não for ali organizado da forma correta. Além ali dos riscos radiológicos, que também existem dentro do consultório, né, odontológico, e também os riscos ergonômicos. Então, os profissionais da odontologia, eles realmente, eu digo por mim, né,
nós temos ali umas dificuldades com relação à ergonomia e acabamos nos prejudicando muito, né? Devido ali, se não tiver esse cuidado, essa atenção para a ergonomia durante ali o atendimento, tá? Os procedimentos que são executados. Então, vou falar com vocês, né? O tema da nossa aula tá unidades de saúde. Falar ali um pouquinho sobre o tópico 1.6, que fala das unidades hospitalares, tá? Do ambiente ali de um hospital, tá? De um ambiente de saúde. Então, os hospitais, pessoal, eles são ali as unidades de saúde mais completas, tá? Então, é aquele local de saúde que é mais completo, que tem mais aparato, né? Mais serviços, pois exigem ali uma estrutura arquitetônica que possibilite justamente as práticas de biossegurança aliadas à funcionalidade. Então, tem que ter ali... Quando se fala em biossegurança, se fala em funcionalidade porque se fala em organização. E aliadas, né, de diversos ali setores no mesmo complexo. Como, né? Então, nós temos dentro de um ambiente ali hospitalar laboratórios, podemos ter salas de raio-x, consultórios, temos farmácias hospitalares, né? Enfermagem, unidades de emergência e outras frentes ali de atendimento. Então, o hospital realmente ele é ali um ambiente de saúde muito completo. E aí existem aspectos, né, acústicos de luminosidade e características estéticas próprias do ambiente hospitalar que visam até, olha que curioso, a luminosidade, as características do hospital, elas devem ali ser feitas para quê? Para proporcionar um ambiente de serenidade, bem-estar e ordem. Para quê? Para que o paciente ele se sinta bem. Tá? Então, até a luminosidade, a cor, o ambiente, ele todo tem que ser pensado, o ambiente de saúde. É imprescindível para a organização geral e a tranquilidade ali dos pacientes em busca ali de soluções para as suas enfermidades. Então, todo esse pensamento, esse cuidado com o ambiente, com a iluminação, faz diferença ali para o tratamento do paciente, tá? Para que o paciente ele tenha de fato tranquilidade, se sinta bem. Setores considerados, né, restritos e específicos, eles devem ser monitorados para impedir ali o acesso de pessoas estranhas, tá? Então, sempre que tiver setores ali que é para ser, né, que tem que ter um controle maior com relação à biossegurança, com relação ao acesso, como laboratórios, salas de raio-x. Então, precisa ali, né, tem que ser monitorado para que impedir justamente o acesso de pessoas que não estão autorizadas a estarem ali. O controle também de resíduos hospitalares, como materiais, né, instrumentais, alimentos, também deve seguir as diretrizes de gestão de resíduos de saúde, tá, que são implantadas no hospital. Então, tudo que é ali de dejeto, de detrito que tem dentro de um ambiente de saúde também não pode ser descartado de qualquer forma, tem que seguir todas as diretrizes de gestão de resíduo em saúde, tá? Tudo de uma forma muito organizada. Para quê? Para que não venha ali contaminar as pessoas. E aí, locais próprios, precisa ter locais próprios para o descarte desses detritos e acondicionamento também temporário, esterilização, né, antes de sua destinação final ou incineração a cada turno de trabalho. Os hospitais, pessoal, eles são grandes geradores de agentes biológicos. Por quê? Porque tem muita gente circulando e muitas pessoas doentes, né, com vários tipos de micro-organismos ali. E o controle desses riscos tem por base o mapeamento das áreas. Então, a partir do momento que se organiza um hospital, o ambiente hospitalar, que tem áreas que são restritas a exames, áreas que são restritas ao atendimento, ali, à consulta, áreas que são restritas a pacientes com determinadas doenças, né, contagiosas. Então, todo esse mapeamento e organização é que vai fazer com que esse ambiente não entre em colapso, tá? Então, a organização, a biossegurança é fundamental ali em hospitais. A adoção, né,
de medidas preventivas e também ali de restrição de acesso para a prevenção dos riscos biológicos e a organização das instalações é muito importante, tá? As áreas ali de um hospital, elas são classificadas em, então nós temos áreas críticas, que oferecem ali riscos de infecção por procedimentos invasivos realizados, né? Ou pela presença ali de pacientes suscetíveis à infecção, tá? Então, pacientes que vão passar por salas de cirurgia, né? UTI, né? Os centros cirúrgicos, onde vai ter ali hemodiálise, banco de sangue, lavanderia, são ambientes que são considerados áreas críticas dentro de um hospital, tá? Nós temos também áreas semicríticas, tá? As áreas semicríticas, elas são assim classificadas por possuírem ali menor risco de infecção, né? Enfermarias, exemplo, né? Enfermarias, apartamentos e ambulatórios. Então, semicrítica não, assim, são classificadas com menor risco de infecção para as pessoas. E temos as áreas não críticas, que são ali as áreas não ocupadas por pacientes e também com baixo risco de infecção, né? Escritórios, almoxarifado, consultórios. Pessoal, vamos falar, né? O tema da nossa aula, unidades de saúde, e vamos falar ali sobre o tópico 1.7, tá? Que fala dos postos e centros de saúde. Então, nas unidades destinadas ao atendimento público de saúde, os trabalhos eles são similares ali aos oferecidos por clínicas e consultórios, tá? Então, nessas unidades de atendimento ao público é bem similar ali o atendimento às clínicas e os consultórios, com serviços ali de consulta, encaminhamento a especialistas, exames e agendamento, tá? Da mesma forma. No caso, né, específico das unidades de saúde dos estados e municípios, o problema ele se concentra na alta demanda de atendimento. Então, o que acontece? Existem ali unidades de saúde que são oferecidas, né, pelo Sistema Único de Saúde para a população em geral. E aí, qual é o problema dessas unidades? Muita gente, é uma demanda muito maior do que o que pode ser ali ofertado, do que está sendo ofertado. Então, aí é que acontecem os problemas em relação a atendimento, a começar ali a ter dificuldades, a ter ambientes que não são próprios. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande, tem materiais, equipamentos profissionais, ambiente insuficiente para essa oferta. Então, o que significa, né, um grande fluxo de pessoas e de riscos de contaminação biológica, né? Muita gente, muita chance de ter contaminação. Para ter o controle disso aí vai ser muito complicado, né? E aí acaba que as pessoas procuram os ambientes de saúde e podem acabar até adquirindo outros ou contraindo ali alguma doença, né? Além do que já tem ali porque foi procurar. E as áreas devem ser bem sinalizadas, tá? Os ambientes desses postos e centros de saúde. E possuir meios de acessibilidade para atender ali os vários tipos de pacientes e usuários, como crianças, idosos, portadores de deficiência física. Então, todas essas áreas, todos esses ambientes, esses postos e centros de saúde, eles têm que ser pensados, têm que ser adaptados. Então, por quê? Porque é uma circulação muito grande de pessoas e de várias faixas etárias, várias situações de saúde, de integridade física. Então, tudo tem que ser adaptado da melhor forma para atender esses pacientes. E, de fato, ser organizado para conseguir suprir essa demanda, né? Esse fluxo. Pessoal, então, o tema da nossa aula é unidades de saúde. Nós vamos falar ali sobre o tópico 1.8, que fala os outros tipos, né, as outras unidades de saúde, né? Então, vamos entender um pouquinho. Então, nós temos ali farmácias. As farmácias, elas são ali os locais encarregados da distribuição, comercialização e manipulação de medicamentos, tá?
E elas estão classificadas nominalmente como farmácias de dispensação, né, e manipulação e farmácias hospitalares, tá? Cujos critérios ali de biossegurança, eles possuem algumas semelhanças entre si e também ali características próprias de cada atividade que é exercida por essas farmácias. As farmácias de dispensação, elas são as que comercializam, né, os medicamentos, que tem ali essa questão da venda, da renda. As farmácias de dispensação, de acordo com a vigilância sanitária, suas instalações, elas devem, né, prever locais apropriados para armazenagem ali em local fresco e arejado, para não prejudicar ali a integridade daquele medicamento, né, dos medicamentos. E nós temos ali farmácias de manipulação, que os mesmos cuidados no armazenamento dos medicamentos nas farmácias de dispensação também devem ser tomados, tá? E outro tipo de unidade de saúde que existe são os bancos de sangue, né, que são destinados ali à recepção de doadores de sangue, derivados. Seus estoques também devem ser rigorosíssimos, tá? Por quê? Porque é material biológico que vai ser utilizado ali para outra pessoa. E tem que ter ali um controle de manipulação, acondicionamento e armazenamento desses componentes. Então tem que ter um cuidado muito grande quando se vai manipulá-los. E nós temos também setores de ensino e treinamento técnico, científico, acadêmico. Esses setores são voltados ali para estudos e pesquisas da área médica, da biologia, de outro caráter científico e acadêmico. Pessoal, todas essas unidades de saúde, quando se fala em unidades, sem falar ali em alguma específico, precisa ter esse cuidado, né, esse pensamento lá desde a construção dessa unidade, né, desse centro de saúde, de qual serviço que vai ser ofertado, por que vai ser ofertado, qual a necessidade, e de onde ele vai ser, onde aquela unidade de saúde ela vai ser instalada, né, o que vai trazer ali para a população, como deve ser colocado, uma tomada, uma iluminação, de uma pintura, né, de um ambiente, tudo tem que ser muito bem pensado, calculado, para que esses pacientes, eles se sintam bem naquele ambiente, para que seja um ambiente de fato com um clima agradável, que traga segurança, que o paciente ele sinta que de fato ele vai ser ajudado ali naquele local. E falando isso nesses aspectos para o paciente, mas pensando também ali na funcionalidade, na agilidade, na organização. Então, de onde vai ficar um equipamento, do que ele vai facilitar aquele equipamento ali para aquele profissional, aquele ambiente de saúde, ele precisa ser restrito, não precisa? Qual controle que vai ter sobre aquele ambiente, né, sobre aquele setor, quais as pessoas que vão ter acesso, quem pode, quem não pode, aquele setor, aquele ambiente, o que ele pode trazer de riscos para os outros ambientes de saúde, por exemplo, né, daquelas instalações. Então, tudo tem que ser muito calculado, muito pensado. Vocês precisam entender esse processo, precisa compreender que quando se fala em biossegurança, está se falando sim em organização, em prever, né, em entender quais são os riscos, compreender, para que você consiga evitá-los. Então, sempre que se entende ali, que você compreenda como que funcionam essas instalações, por que tem que ser pensado, quais os tipos de unidades de saúde que existem, entender que cada tipo ali tem uma função, tem, né, uma demanda diferente, precisa ser pensado de acordo com o que vai ser executado ali naquele local. Então, tem que ter esse cuidado, vocês precisam entender, tudo é pensado. A biossegurança ela não veio do nada, ela foi muito bem pensada, ela veio para ajudar, não para atrapalhar. E se você colocar isso para você, para sua vida profissional, para entender a importância dela,
e levar isso com você, você vai ter com certeza ali uma vida profissional muito tranquila, né? O decorrer do seu trabalho vai ser tranquilo, prazeroso, não vai te causar ali situações prejudiciais à sua saúde, tanto mental, física, e você vai ter a certeza que vai estar executando ali o seu trabalho, né, da melhor forma, e vai ter a gratificação de ter o seu paciente ali evoluindo de uma forma positiva. Então, pessoal, hoje eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham compreendido a importância de ter conhecimento sobre os tipos de unidades de saúde, sobre os estabelecimentos de saúde, que vocês ali tenham despertado o interesse, que vocês estudem, né, cada vez mais, procurem sempre por mais conhecimento. E eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau!